Olá, irmãos, firmes na rocha. Irmãos, já ouviram falar da palavra propiciação? Ela é repetida algumas vezes no Novo Testamento, principalmente em Hebreus. Encontramos aqui na Epístola de João, na primeira epístola, onde eu quero ler um versículo com vocês. E ela também é várias vezes encontrada no Antigo Testamento. Então eu quero que você ouça esse versículo aqui. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esta palavra, propiciação. Aqui na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 10, diz: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas sim em que Ele nos amou. Glória a Deus. E enviou seu Filho para propiciação. Enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra é extremamente importante para nós, a Igreja de Cristo, porque ela faz parte da grande obra de Jesus, ou da eterna obra de Jesus em nosso benefício. Para entender melhor esta palavra, propiciação, nós precisamos olhar para o tabernáculo no Antigo Testamento, especificamente no livro do Êxodo. Ali nós vemos a construção do tabernáculo e os seus utensílios e suas divisões. Então, nós sabemos que havia várias divisões, e uma das divisões do tabernáculo era o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Exatamente no lugar santíssimo estava a arca do concerto, a arca da aliança, a arca do testemunho, aonde Deus se manifestava ali com a sua glória. E a tampa dessa arca se chamava propiciatório. Propiciação. Aqui a gente já começa a entender algumas coisas. Primeiro, era na tampa do propiciatório onde era sacrificado e derramado todo o sangue daquela oferta, daquele sacrifício. Então a gente começa a entender o seguinte: primeiro, propiciação é uma oferta. Propiciação é um presente, né? Inclusive a palavra propiciação no hebraico é kippur. Kippur quer dizer um presente. A ideia é para unir as partes, para trazer comunhão, para trazer paz. Por isso aqui o texto aqui de João está dizendo que Deus deu seu Filho como propiciação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então é uma propiciação, um presente. O que mais significava propiciação? O que mais significa propiciação? Propiciação também significa remoção dos nossos pecados. E também significa ser livre da ira de Deus. Porque quando o sumo sacerdote, isso de ano em ano, nós sabemos disso, entrava no lugar santíssimo, e na tampa do propiciatório ele fazia o sacrifício anual pelos pecados do povo inteiro. Quando Deus recebia aquela oferta, o povo jubilava, se regozijava, porque o povo sabia que havia recebido o perdão de Deus. E as Escrituras nos ensinam, irmãos, que o preço do pecado, é a morte. O preço do pecado não é outro, senão a ira de Deus. E um dia Deus há de cobrar dos ímpios, dos pecadores. Esses não serão livres da ira de Deus. Então Cristo se tornou propiciação na nossa vida exatamente por isso, meus irmãos. Atentem para isso. Para nos trazer
a remoção dos nossos pecados e nos livrar da ira de Deus. Glória a Deus que a diferença entre o sacrifício do Antigo Testamento e para o sacrifício de Jesus é um sacrifício eterno, porque no Antigo Testamento o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo de ano em ano, e Cristo entrou uma vez só. Então, se nós fizermos uma analogia, uma tipologia, nós percebemos que aquela arca significa a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E Cristo naquela cruz significa o sacrifício. O sacrifício. Por isso que o escritor aqui está dizendo que Deus deu seu Filho para fazer propiciação, para nos dar um novo caminho, para não aplacar, para não tirar a ira de Deus. A ira de Deus virá com certeza, mas para desviá-la de sobre nós, a igreja de Cristo. Olhe, por exemplo, para os últimos dias de Israel lá no Egito. O que Deus havia direcionado àquele povo? Que eles sacrificassem um cordeiro, passasse o sangue no umbral, na verga, né, no batente das portas, e o anjo exterminador haveria de passar. E quando o anjo passasse, ele iria ver aquele sacrifício, aquele sangue, e iria passar adiante. Então a ira de Deus virá com certeza, mas Cristo já nos propiciação. Ele já nos libertou, ele já tirou de nós a ira de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. E que você receba o sacrifício de Jesus que foi feito uma vez só. Observe no livro de Hebreus. Olha o que diz aqui na carta aos Hebreus. Hebreus 9:11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não desta criação. Cristo, ele entra no lugar santíssimo, num templo não feito por mãos, mas eterno. E diz aqui, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no lugar santíssimo, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, tudo aquilo que acontecia no culto, no Antigo Testamento, é um tipo e se cumpre aqui através da obra de Jesus. Note que Jesus, tudo o que ele fez é durável e dura eternamente. Ele não entrou no lugar santíssimo, aquele lugar santíssimo não era feito por mãos humanas, não era. E ele não usou sangue de bodes, de ovelhas, de cabrito, como diz as escrituras, mas o seu próprio sangue. Aqui em Hebreus diz que Cristo, além dele ter sido o sumo sacerdote, ele ainda o é, e está nesse momento intercedendo por nós junto ao Pai. O sumo sacerdote intercede pelo povo, Cristo intercede por nós. Ele entrou uma vez por todas neste lugar. E ele se fez sacrifício. Então, além dele ser o sumo sacerdote, ele também se fez sacrifício. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo. E eu quero concluir com essa leitura de 2 Coríntios 5:21, que diz: aquele que, ou seja, Cristo, aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, Cristo fez propiciação pelos nossos pecados. Através desse presente, dessa propiciação, através desse ato de Cristo,
Nele opera a justiça de Deus. E é nele que temos vida que devemos viver. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo se tornou propiciação pelos nossos pecados. Então, recapitulando, irmãos, propiciação quer dizer uma nova história, uma nova vida, um novo de Deus. Propiciação quer dizer uma oferta, um presente. Deus nos deu Jesus como oferta, como presente. E através dele removeu os nossos pecados, cujo resultado e a sentença era a morte. E em quarto lugar, significa que não iremos enfrentar a ira de Deus. A ira de Deus não é para nós, mas é para o diabo, seus anjos e para os ímpios. Que Deus abençoe. Não foi nós que amamos a Deus. Deus nos amou e enviou seu Filho para nos fazer propiciação pelos nossos pecados. Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.